Bom, Fernanda, estamos aqui com a Fernanda, que é da Tradal Brasil. A Fernanda é responsável por inovação e tendências. Inclusive, está escrevendo muito bem, hein, Fernanda? Criando conexões entre tendências de mercado com as soluções desenvolvidas pela empresa. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada mesmo. Primeira vez a Fernanda palestrando com a gente. Aliás, deixa eu reconhecer uma coisa. De todas as empresas que estão sempre conosco nos eventos, a Tradal é a única que está desde o primeiro horizonte. A Tradal já esteve na primeira mesa de inovação em 2018. Eu voltando no tempo. Em 2018, no primeiro horizonte, quando a gente tinha só 27 pessoas, a Tradal já acreditava no evento, estava lá presencialmente, participando com a Diane, que é a nossa aluna, e também na mesa de inovação. E agora, vocês foram também patrocinadores de todas as edições do evento até aqui, e agora palestrantes. Muito bom, estou bem feliz com vocês aqui com a gente no Horizonte. Essa parceria é maravilhosa e que continue aí por mais muitos horizontes. Que legal, Fernanda. Então, a Fernanda vai falar sobre inovar com a natureza, desenvolvendo produtos com ingredientes naturais, que, aliás, ficou entre as 10 tendências mais importantes para o futuro dos alimentos na pesquisa que a gente fez ontem com vocês. Então, quem está fazendo capa com essa tendência, cola aqui na palestra da Fernanda, que é para vocês. Fernanda, o palco do Horizonte é seu. Seja bem-vinda. Muito, muito obrigada. Eu queria agradecer muito a nossa participação nesse evento. A minha participação aqui é incrível, poder falar hoje um pouquinho sobre essa que é a minha paixão, meu hobby, minha profissão, tudo. Queria também parabenizar o evento do Horizonte. Agora a gente já está chegando mais aí na reta final e é um evento incrível, referência no mercado de alimentos. E ele serve não só para a gente se atualizar em tudo isso, mas também para se inspirar, né? Então é um evento muito, muito inspirador. E hoje eu estou aqui também para falar um pouquinho sobre inovar com a natureza e inovar com produtos naturais, como a Cris falou, foi uma das tendências, é uma tendência e também aí um caminho a se percorrer, né? Primeiramente, meu nome é Fernanda Mata, eu sou PhD em Produtos Naturais pela University of Surrey, no Reino Unido. E eu também tive a oportunidade de passar um tempo fora do país, morar na Inglaterra por alguns anos. E durante esses anos eu tive a oportunidade de fazer a gestão e liderança de alguns projetos de inovação em produtos naturais brasileiros. E aí, nesse tempo fora, eu meio que fazia a ponte entre quem produz, né, o Brasil, e quem quer comprar. Sempre contando a história desse produto. Sempre considerando isso da valorização do produto natural, da valorização do produto brasileiro. Hoje eu trabalho com inovação e tendências na Tradal Brasil, e para quem não conhece a Tradal ainda, ela é a principal fornecedora de ingredientes alimentícios naturais, né? Referência em especiarias, em nuts. E além disso, a gente está cada vez mais desenvolvendo soluções em sabor e nutrição saudável. E eu, como a Tradal Brasil, somos grandes admiradores da natureza. Para começar, eu quero trazer um pouquinho... trazer um pouquinho dos porquês de se trabalhar com ingredientes naturais, né? De porquê se trabalhar com isso, trazendo algumas tendências do mercado, mas eu confesso que para esse público aqui que a gente está trabalhando, isso daqui é meio chover no molhado, né? Todo mundo sabe aqui que tem que se trabalhar com ingredientes naturais, mas vamos lá um pouquinho para alguns dados. Como todo mundo sabe, né, então eu quis trazer uns dados bem chocantes, uns números altos, assim, para a gente colocar uma pedra de por que é tão importante trabalhar com ingredientes naturais. As primeiras tendências eu trouxe aqui: naturalidade, saudabilidade, clean label. Na verdade, elas são tendências diferentes, elas dizem coisas diferentes, mas quando a gente fala de produtos naturais, elas são muitas vezes quase intercambiáveis, assim, que a gente encontra em artigos e em produções, né? Mas eles são coisas diferentes, né? 70% dos consumidores globais acreditam que acreditam ser importante que alimentos e bebidas sejam 100% naturais. Aqui trazendo essa tendência mais da naturalidade. 94% dos latinos afirmam uma pretensão de pagar mais por produtos com atributos saudáveis, trazendo a questão da saudabilidade aqui.
esse dado aqui, ele é pré-crise do Covid, ele é de 2019. Então, será que aqui a gente está meio que batendo esses 100% aqui? E também 59% dos brasileiros afirmam que uma alimentação saudável se tornou uma prioridade após a crise do Covid, trazendo a questão aqui de novo da saudabilidade. E se isso daqui já era um assunto importante ontem, hoje, pós-Covid, ele é cada vez mais importante e essencial, né? Falando um pouquinho da parte do Clean Label, e aí é um pouco difícil, porque Clean Label significa coisas diferentes para as pessoas, para o consumidor, né? Mas quando a gente trabalha em ingredientes naturais, a gente pode falar que esse Clean Label, ele se traduz na diminuição de aditivos, na diminuição de conservantes, de corantes, mas também a gente acrescenta ingredientes conhecidos do público, né? Então, o consumidor olha e reconhece aqueles ingredientes. Isso também é uma das características de Clean Label, né? Então, aqui, outros dados, né? Houve um aumento de 50% no número de produtos lançados na América Latina, como sendo sem corantes artificiais nesses últimos 5 anos, né? E até aqui, cada vez, isso se acelera muito mais. 32% dos brasileiros e mexicanos consideram que Clean Label é um produto sem aditivo ou sem conservante. E isso é uma tendência global, sim, mas o Brasil é muito forte nisso. Então, o Brasil foi o terceiro país que mais buscou por produtos Clean Label no último setembro. E aqui eu trouxe esse exemplo da Heinz, que é bem interessante. A Heinz entrou nessa onda do Clean Label, né? E tirou a lista de ingredientes de trás e colocou na frente do rótulo, mostrando bem de cara qual que era essa nova proposta. E esse daqui é um Heinz que a gente encontrou nas gôndolas do Brasil, mas ele não é o mesmo produto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele continuava com aquela formulação de xarope, de conservantes e tal. Então é uma tendência muito forte aqui no Brasil também. E aqui trouxe essa última tendência bem importante, que é um pouco falar da biodiversidade, aumentar essa biodiversidade do que a gente está consumindo. Essa tendência ela é muito falada, muito discutida na Europa, nos Estados Unidos, um pouco menos, com menos força ainda aqui no Brasil, mas crescendo, né, a passos largos. A gente mesmo nesse evento discutiu e permeou biodiversidade muitas vezes. E isso é importante, aumentar essa biodiversidade do que a gente está consumindo. É importante porque hoje 30% do que dos cultivos fornecem 95% da dieta humana. E desses, trigo, arroz e milho suprem mais da metade dessa energia. Então a gente está alimentando essas pessoas com uma variedade muito, muito básica ali de produtos. Sendo que a gente tem uma natureza à disposição de infinitas possibilidades e infinitos sabores aí, por aí. Eu acho super importante falar desse tema, né? Porque aumentar essa biodiversidade é uma vantagem, não só em questão de nutrição e saúde, que é muito importante, né? Quanto mais coisas diferentes a gente consome, mais nutrientes e estímulos diferentes a gente está dando para o corpo. Mais uma questão de sustentabilidade também, o que a gente anda fazendo com os nossos solos, com o que a gente está produzindo, com a forma que a gente está produzindo. É uma questão social e cultural também, quem é que está produzindo esses ingredientes, ou a dieta que está sendo mudada para entrar esses mesmos cultivos, essas mesmas coisas, e também um caso de saúde pública, né? A gente tem a pandemia do Covid agora, e outras pandemias que a gente pode, de certa maneira, linkar com essa ausência de biodiversidade, né? E aqui, às vezes, aumentar a biodiversidade, muitas vezes é questionado como sendo o oposto de entregar ou consumir ingredientes locais, mas eu acho que a gente já está numa era muito difícil de dualidade, então um não é oposto do outro. Eu acho que tem momentos e que tem que se potencializar essas duas vertentes. Na Europa tinha uma dieta
há uns anos atrás, que ficou famosa, das dietas das 100 milhas, que você só poderia consumir aquilo que crescesse nas 100 milhas ali ao seu redor, que são mais ou menos 160 quilômetros. E tem seu valor, né, o consumo local, mas eu também gostaria de apresentar para o europeu o açaí da Amazônia, cultivado de maneira justa, extraído de uma maneira honesta. Então eu acho que tem espaço para tudo isso, né? E aqui um dado chocante também, na América Latina e o Caribe, isso daqui é um dado da crise do Covid, né? Ele tem o maior custo do mundo para se ter uma dieta saudável. Então as pessoas pagam muito caro para se ter uma dieta saudável. Foi um documento que saiu da FAO, da ONU, e esse dado, para mim, ele não faz muito sentido, porque a América Latina e o Caribe têm uma das maiores e mais bonitas biodiversidades. Então, por que está sendo tão caro e tão difícil alimentar essa população, né? Trazendo agora um pouquinho dos desafios de trabalhar com ingredientes naturais, a gente tem a variabilidade da natureza e a gente está trabalhando com isso também. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de ingrediente, tem uma variação de produtos, isso seja pelo clima, porque choveu mais, porque fez mais sol, pela planta mesmo, né, pela idade da planta, a planta mais velha, a planta mais nova produz coisas diferentes, a altura em que aquele produto foi coletado, sob a incidência do sol, mudanças mínimas de processamento, ou o tempo que isso levou para ser processado, isso influi muito nas variações do produto. E, por exemplo, se tratando de especiarias, a gente tem um teor alto, né? O que dá essa característica da especiaria é o óleo essencial, que são moléculas extremamente sensíveis e voláteis. Então, qualquer uma dessas pequenas variações aí que eu falei gera uma super diferença no produto final, né? E também tem a questão da sazonalidade, né? A gente não pode mandar a natureza produzir o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, a gente tem que respeitar esse tempo da natureza e entender essas sazonalidades, né? Essas estações todas. Por exemplo, aqui, macadâmias. Macadâmias, elas só dão no início do ano. Então, a gente tem uma temporada no início do ano, uma safra, e aí depois a gente tem que trabalhar com esse produto aí pelo ano, né? Para garantir o fornecimento constante desse produto. E para garantir algumas questões de qualidade, né, de trabalhar com ingredientes naturais e garantir, diminuir um pouco dessa questão de variação, a gente tem que trabalhar com controle de qualidade alto e em cima desses produtos. O governo mesmo tem algumas normas e legislações, especialmente para ingredientes naturais, como, por exemplo, a RDC 14, e a gente tem que lembrar que esses produtos, eles estão vindo da natureza, né? Então, e às vezes eles são processados lá no fornecedor de uma maneira amadora, ao ar livre. Então, aqui, quando a gente vai consumir esses produtos, comprar esses produtos, a gente tem que garantir uma garantia, né? Através de análises microbiológicas e outros controles. Mesmo assim, a gente ainda tem alguns tipos de fraude, né? Que podem acontecer nesses ingredientes naturais, especialmente ingredientes de alto valor, por exemplo, as especiarias. E aqui eu queria trazer alguns dos exemplos de coisas que acontecem nesse universo de especiarias, né? Quando a gente trabalha com, por exemplo, cominho em grãos, cominho é uma especiaria super aromática, né? E é constantemente, ou algumas vezes, fraudada com algumas pessoas de má fé, né? Fazem uns moldes e moldam a areia exatamente no formato do cominho. E aí misturam isso e aí acabam gerando um produto de um valor reduzido, né, fraudado, como sendo cominho. E aí o teste para saber se é cominho de verdade ou não é misturar um pouquinho na água, e aí se a água ficar límpida, né, é cominho mesmo, ou se a água ficar toda barrenta, né, daquela areia que misturou com a água, é um cominho fraudado. Isso é uma das coisas que acontecem
Pimenta do reino em grãos também é talvez fraudado com semente de mamão, que elas são até parecidas ali no meio, né? Isso a gente está falando dos grãos. Quando a gente fala de especiarias moídas, aí a gente pode moer algumas outras coisas ali no meio, acrescentar outros fubá e outras coisas que deixem esse produto de maneira mais barata, assim, né? Quando a gente trabalha e leva esse ingrediente natural para a formulação de um produto, é muito legal, porque ele entrega de uma maneira natural, e o que é esse de interação que a natureza tem entre o ingrediente e esse restante do produto, a gente pode entregar diversas funcionalidades para o produto mesmo. Voltando para aquela história do clean label, em diminuir conservantes e aditivos, a gente pode acrescentar um ingrediente natural aqui para fazer essa função. Então, por exemplo, a gente pode ter um corante natural, um aroma natural, só usando um ingrediente mesmo, um emulsificante, um antioxidante, ou seja, aquele ingrediente ele vai proteger o restante do produto de uma oxidação. E nisso tudo a gente está falando desse tipo de interação, né, entre o ingrediente e o produto. Mas quando a gente coloca esse ingrediente natural dentro desse produto também e ele é consumido, a gente também tem um monte de funcionalidades que a gente pode entregar para a saúde, né? E aí aqui a gente está falando desse tipo de interação entre o ingrediente natural e o corpo. E aqui, de novo, né, a gente pode ter uma característica antioxidante e aqui a proteção vai ser desse ingrediente para o corpo humano. Ou a gente pode ter alguma coisa com uma característica termogênica que gera esse aumento do metabolismo no corpo. Anti-inflamatório, relaxante, estimulante, ou o imune, né, que foi tão falado aqui e é uma característica tão procurada hoje em dia. Mas, para falar um pouquinho dessas funcionalidades e interações aqui, eu queria trazer uma linha de pensamento nova, uma teoria nova, que ele fala a gente fala um pouquinho do Whole Foods, né? Ou, em português, alimentos íntegros. E aí é um termo que não diz nada aqui, né? Eu tô falando Whole Foods, mas eu não tô falando da rede de supermercados famosa americana, e eu também não estou falando só de ingredientes de cereais íntegros, né? Aqui eu estou falando na utilização do ingrediente natural como um todo, de maneira íntegra, ao invés de pegar um composto isolado. Então, aqui a gente utiliza ele numa formulação e tudo isso de maneira íntegra, né? Como a natureza nos dá, assim. E aí eu explico, é que a gente vem de uma loja antiga, que ainda é muito utilizada em descoberta de medicamentos, mas foi muito utilizada também na parte de alimentos, de suplementação, que normalmente a gente vai lá, usa de uma fonte de uma sabedoria popular, de povos nativos, e aí a gente descobre, através de pesquisas e tudo isso, que aquele alimento tem aquela propriedade. Então, que cenoura ajuda a melhorar a visão. Assim. Então, isso a gente vai buscando nessa sabedoria popular. A gente pega esse ingrediente, esse produto natural, leva para o laboratório, quebra ele em pedacinhos diferentes, fraciona ele em todos os compostos possíveis separados. A gente testa, então, qual ou quais desses compostos entrega essa funcionalidade que eu estava querendo, e aí descobre, pronto, é esse daqui. Aí, esse composto a gente extrai e começa a vender mais ou menos esse composto isolado, né? Isso aconteceu muito e ainda acontece, né? A gente isolar esse composto, a gente querer saber qual composto que tem essa atividade, né? É o caso do tomate com licopeno, a uva, o resveratrol, a cenoura, o beta-caroteno, na acerola, vitamina C. Então, a gente vai buscando esse composto. Mas tem uma limitação, esse tipo de raciocínio, que a gente também tem um monte de interações que acontecem dentro desse ingrediente.
E as pesquisas vêm demonstrando cada vez mais que o que gera essa funcionalidade, essa parte boa que a gente estava esperando dentro de um composto, na verdade, dentro de uma formulação, na verdade, não só um composto, mas a interação e a sinergia de compostos diferentes. Caracterizando essa interação intra-ingrediente, né, compostos diferentes, como eles reagem, e também no nosso corpo, como que ele é absorvido, por que ele é absorvido, quais características do que o corpo tem que ter para ele ser absorvido. Então, a verdade mesmo é que a gente está descobrindo que cada vez a gente sabe menos sobre esse assunto, e que a natureza é linda, encantadora e muito complexa. Então, os próprios antioxidantes mesmo, que são super queridinhos e amados e falados, a gente nem sabe ao certo qual é de verdade o mecanismo de ação no nosso corpo, como é que ele protege. O que a gente sabe mesmo é que até esse nome antioxidante, né, ele não age dessa exata maneira, falando da parte química, assim, ele não age exatamente como um agente antioxidante, assim, sabe? E também a gente vem descobrindo cada vez mais que, por exemplo, a absorção desses antioxidantes dependem muito da sua microbiota. Olha que coisa louca, é um composto que você come e ele depende da bactéria do seu corpo para saber como ele é absorvido ou não. É uma coisa muito maluca, mas é muito encantador também tudo isso. E descobriram também que no chá verde a gente tem a cafeína, que é um composto estimulante, e a L-teanina, que tem esse efeito calmante. Então, no mesmo produto, a gente tem um composto que estimula e um composto que acalma. Mas é essa sinergia desses dois que dá uma característica de bem-estar quando se consome o chá verde, que dá esse pico da cafeína, que dá a cafeína sem dar aquele pico desagradável da cafeína, né? Então, a partir desse estudo, já estão desenvolvendo outras bebidas com essas características. E aqui eu coloquei essa rodinha muito maluca aqui no canto do slide, que ele fala só da parte mineral. Quais são os tipos de interação que tem entre os minerais? Isso daqui é um pedaço, está desatualizado, porque a gente vem descobrindo cada vez mais coisas sobre a natureza. Então, na verdade, esse nível de interações, se um estimula, se um absorve mais, se outro inibe, então é um universo aí maravilhoso. A gente, na verdade, sabe só a pontinha desse iceberg. E aqui eu queria trazer um pouquinho de erva mate. E esse dado aqui é um dado da minha tese mesmo, da minha tese de doutorado. Eu sei que tem muita gente do sul aqui, muita gente que consome erva mate, né? Então, esse gráfico, ele fala da concentração de manganês, que é um elemento essencial, sob a fração. Então, aqui eu estou simulando uma ingestão de chimarrão de várias infusões, né, na mesma erva. Aqui, cada fração significa 200 ml, então aqui a gente totaliza 1 litro de infusão, mais ou menos um chimarrão. E aí, essas linhas que crescem aqui é o acúmulo de manganês nessas frações, né? Então, após o consumo de um chimarrão. E essa linha vermelha grande aí é a linha em que a OMS considera como um limite seguro de consumo de manganês. E aí, antes que gere um pânico total aqui, que falem um monte de coisa no chat, isso não significa que as pessoas e a população do sul, ou quem consome erva mate, está consumindo níveis tóxicos do elemento. De novo, o manganês ele é um elemento essencial, mas em altas concentrações ele é um neurotóxico e ele tem efeitos prejudiciais na cognição. Mas isso não significa que esses índices são tóxicos. Isso porque, de novo, a gente tem uma interação muito legal aqui que acontece, que é um efeito quelado. Então, esse caranguejinho aqui, ele funciona como grandes moléculas, né? Como, por exemplo, polifenóis, antioxidantes.
E aí eles abraçam esses minerais, e aí com isso o corpo não consegue absorver esses minerais. Então, esse ligante aqui, esse caranguejinho, ele muitas vezes é um polifenol com características antioxidantes. E aí o que acontece no corpo é muito legal. Quando eles estão juntinhos, o manganês, ele não consegue ser absorvido pelo corpo, e esse polifenol, ele consegue alcançar propriedades e capacidades ainda mais antioxidantes. Então, de novo, é esse tipo de interação muito rica que acontece entre esses produtos naturais que gera todo esse efeito e tudo isso que a gente normalmente consome, que nosso corpo faz sem nem a gente perceber, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de como que a gente pode criar produtos pensando nisso, né? Pensando em utilizar esses alimentos de maneira íntegra e ainda assim criar coisas novas, né? Então eu trouxe aqui como exemplo o Curcumax, que é um produto da Pura Vida, desenvolvido pela Tradal Brasil, em que aqui a gente tem a mistura de cúrcuma e pimenta do reino, da maneira íntegra. A pimenta do reino, ela tem a piperina, e a piperina tem uma capacidade, uma característica muito interessante, que ela aumenta a absorção de outros compostos que estão ali juntos. Então, uma pitadinha de pimenta do reino é super indicado nas refeições e tudo isso, que ela facilita a absorção. E aí, no caso da cúrcuma aqui, facilita a absorção e potencializa esse efeito da cúrcuma. Aqui eu estou trazendo também um outro que foi um desafio para a Tradal Brasil, que era desenvolver um blend de temperos, uma saborização para um hambúrguer vegano, né? Então, trazendo de novo aqui a parte do clean label, né, da saudabilidade, a gente tinha uma formulação e aí a gente teve esse desafio de melhorar essa formulação usando ingredientes naturais de maneira íntegra que a natureza nos dá. E aí o resultado foi muito interessante, porque na comparação final entre os dois, a gente teve uma diminuição de sódio alta na formulação e uma solução em sabor. O produto ficou muito mais saboroso e com menos sódio, porque usando esse tipo de temperos, de ingredientes naturais, a gente consegue também diminuir a questão do sal. Aqui também a gente... o último case aqui que eu estou trazendo é uns snacks que a gente faz com um coating, com uma casquinha. E essa casquinha, ela é muito legal também, só com ingredientes íntegros, naturais. Ela traz uma crocância maior para essas castanhas, ela traz um sabor diferente, uma cor diferente e também uma proteção nessas castanhas. E aí, com esses sabores diferentes, a gente pode viajar aqui na composição de sabores já mesmo, né? Porque trazendo especiarias, trazendo sabores diferentes, a gente pode levar o nosso consumidor a países diferentes, a lugares diferentes, trazendo aqui um monte de coisa. Então, era um pouquinho isso do que eu trouxe hoje. Se você gosta de conteúdos como esse e tal, a gente está produzindo vários conteúdos e colocando nas redes. No site, no rodapé, tem uma parte para você cadastrar seu e-mail, ou também em todas as redes sociais, a gente está sempre postando coisa nova, e coisa mais ou menos dessa área, tudo isso. E eu também queria deixar todos os meus canais aqui, todas as minhas... todas as formas de conversar comigo aqui, eu tô super aberta, a gente falou muito aqui sobre conexão, né, sobre fazer conexões, e aí essa conexão, ela parte da comunicação, né, a gente tem que comunicar mais, a gente tem que conversar mais, e muitas vezes jogar a conversa fora, né, então eu tô aqui disponível para tomar esse café virtual com quem quiser, eu também sou especialista em café brasileiro, então se a gente quiser conversar sobre café, também estamos aí. E eu acho que a gente tem que abrir mais essas conversas para criar mais conexões e aí sim a gente conseguir colaborar. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a chance de poder falar desse assunto, que também é um assunto que eu adoro. E outra coisa, a gente está lá agora na Sala da Tradal Brasil, tem um link
Se quiser falar com a gente, tem gente esperando lá para a gente também conversar e elaborar coisas juntas, assim. Então, se você não sabe, você quer desenvolver alguma coisa com base em ingredientes naturais, trazendo toda essa questão e não sabe direito onde começar, vem conversar com a gente que a gente bate um papo e vai olhando esses novos caminhos. Muito obrigada.